Muito bom dia, me chamo Pedro Otávio. Ricardo Nascimento. João Gabriel. Lívia. Tem também Edson Felipe e Maria Luísa, que estão de atestado. Votação. Bom, de início, a contextualização do nosso tema, a gente ficou responsável pela Claudia, que é uma das inteligências artificiais sugerida por Manuel, e o tema central a gente ficou sobre imposto. Relacionado a essa temática sobre imposto, até puxando ali para a apresentação das meninas, a gente também resolveu tratar da desinformação relacionada à possível taxação do PIX ali, onde a notícia ela supostamente dizia que qualquer transação ali no valor de R$5.000 seria tributada de certa forma, o que era falso, e aí ela identificou que isso era falso. Isso tem muita correlação com a atualidade, porque hoje o que tem muito mais força são esse poder, o poder midiático sobre a sociedade, sobre a população, visto que tanto essa notícia, tanto todo esse enredo todo ele gerou uma grande polêmica, visto que chegou até o governo federal de fato suspender a medida que seria ampliar o valor de R$2.500 para R$5.000, o que foi mal interpretado. Achou-se que não existia nenhum tipo de taxação e que a partir de agora iria existir para valores acima de R$5.000, e isso era para qualquer transação. Assim diziam ali os divulgadores dessa notícia falsa, o que não era o caso. Pode passar isso. Bom, falar um pouco sobre a fake news, como ela se originou e como ela se dispersou. Bom, a fake news ela se originou através dos grupos de redes sociais como Telegram, WhatsApp, Facebook, Instagram. Pessoas de má índole acabaram pegando essa informação e transmitindo ela de forma errada, onde seria feita essa taxação do PIX, e eles aproveitaram esse meio que a gente está de várias crises financeiras, das questões financeiras que nós estamos vivendo, aproveitar esse medo do pessoal para poder dispersar mais essa notícia falsa. Eles usavam principalmente uma linguagem mais alarmante, uma linguagem mais sensacionalista. No caso, eles estavam indo mais para o lado agressivo, tentando fazer as pessoas caírem com mais medo ainda dessa notícia. Para atiçar justamente a proposta de qualquer notícia falsa, que é de fato causar um pânico social no mundo todo, dentro de uma sociedade, até que alguma coisa maior ainda um pouco. Aproveitar principalmente pessoas com muita vulnerabilidade, que não têm muito conhecimento sobre as redes sociais, que acabaram que foram transmitindo mais ainda essas notícias para as outras pessoas, principalmente dentro do WhatsApp. Bom, agora eu vou falar dos critérios que utilizamos para identificar a notícia falsa. A notícia falsa, percebemos que ela era falsa seguindo a análise dos critérios. De que a fonte, primeiramente a fonte que vem usada não era confiável, a fonte que emitiu essa notícia. E a linguagem no qual essa fonte foi emitida ela era alarmante, alarmista e que era sensacionalista. E que não existia nenhum documento ou dado que comprovasse que essa informação era verdadeira. Além do mais, fontes de renome e fontes oficiais já desmentiram esse dado, assim mostrando que era apenas se tratava de desinformação. Sobre a metodologia de pesquisa, para garantir que estávamos utilizando fatos verdadeiros, nós usamos sites conhecidos e já bem estabelecidos, como documentos legais, instituições financeiras e também sites governamentais. Após a coleta de informações, nós organizamos cuidadosamente todas elas, para entender o seu real contexto e também garantir uma base sólida para análise e implementação artificial, e também garantir uma previsão maior que o resultado final. Sobre o uso da Cloud AI, nós fizemos uma pesquisa nela, onde, por exemplo, a gente pediu para que ela falasse sobre a taxação do PIX e contextualizasse sobre contratos judiciais e também sobre essa fake news, né, para ela analisar
essa fake news. Assim que nós fizemos isso, nós mandamos uma notícia falsa, que ela nos respondeu, que realmente era falsa, falando sobre que não houve nenhuma informação advinda do governo e que também o processo de input da gente foi bem simples, no qual a gente pôs a notícia falsa, como eu já disse, e ela nos deu uma resposta fundamentada, seja no seu algoritmo, no seu banco de dados, e também ela pesquisou na internet para ver se algum site do governo teria respondido, ou até passado na TV fatos verdadeiros sobre o ocorrido. Bom, eu vou falar sobre as respostas técnicas da IA. A Cláudia, ela explicou que a notícia sobre a taxação do PIX não tinha base legal e nem econômica. Ela destacou que não existia nenhuma legislação que imponha esse imposto. E que esse boato circulou causando confusão social desnecessária. Além disso, a IA ela interpretou as respostas de uma linguagem acessível para facilitar o entendimento do público geral. Bom, agora a gente parte para a questão legislativa para ver se de fato a notícia era coerente. Primeiramente, a gente tem que ter em mente que o sistema bancário do PIX é de transação direta, o que já parte para que não existe nenhuma legislação específica para tributar o PIX. A única tributação que o PIX ele pode ainda estar sujeito é o ICMS, que é Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços. E isso já está incluso em toda transação que você faz, toda transação a nível comercial que você faz. A notícia ela foi espalhada pelas redes sociais justamente dizendo que toda e qualquer transação no valor de R$5.000 que você teria, ela seria tributada, automaticamente tributada, o que não era verdade. Até porque você ter R$5.000 na conta é muito diferente do que você circular R$5.000 no PIX. Então há sim essa diferença e detalhes de clareza ocasionaram de fato essa má interpretação que deu brecha ali para pessoas mal intencionadas, pessoas ideologicamente enviesadas para tentar ali, no caso, destituir, descredibilizar certa organização governamental, certo lado político, certo indivíduo, no caso a oposição, referente ali, como é uma obra da oposição, a outra oposição tentou, no caso, descredibilizar a notícia, descredibilizar a suposta informação, que não era verdade no final das contas. Agora eu falo sobre a produção visual do projeto. Para o simpósio, nós usamos cores bem diferentes para representar esse contraste e deixar claro esse confronto entre a verdade e a mentira. Utilizamos ferramentas como PixArt para a criação da imagem, para deixar o tema mais visível e deixar-se bem claro para as pessoas que estão assistindo. Outro detalhe é que, outro detalhe, a gente usou o PixArt. Como a gente usou o PixArt ele não tem uma IA própria. O PixArt ele usa o sistema integrado do ChatGPT. Então, não existe uma IA própria do PixArt. No caso, indiretamente a gente usou o poder de geração de imagem do ChatGPT. Bom, mas enfim, no caso eu ia falar da conclusão. A conclusão é basicamente que o grupo ele pôde ali perceber o poder da inteligência artificial em ser ali uma aliada em destituir essas notícias falsas que muito circulam hoje na internet. Hoje nós vivemos em uma era digital onde nem tudo que é compartilhado, nem tudo que circula tem um filtro de informação, e é nosso poder, principalmente nossa obrigação, principalmente a obrigação dos mais jovens, trabalhar ali com os artifícios tecnológicos que nós temos presente, inclusive a IA,
para de fato deslegitimar essas informações falsas que causam tanto burburinho, que causam tanto instabilidade social, como essa notícia ali da suposta tributação do PIX causou, que chegou ao ponto de o próprio governo federal ele revogar essa suposta mudança no PIX, essa suposta tributação, que na verdade nunca iria ocorrer. É bom ver que também é necessário, tanto ao combate à desinformação, para que a desinformação ela não tome tal enormidade, né? Para que ela não fique tão conhecida. Por exemplo, combater ela quando ela ainda seria abstratamente de fato menor. Bom, então é isso, muito obrigado. Alguém tem alguma pergunta? Bem, você acha que a revogação desse projeto da isenção dos R$5.000 de imposto, você acha que isso deve por culpa da péssima comunicação do governo federal? Também. No caso, faltou sim do Banco Central e dos demais órgãos e indivíduos responsáveis por todo o esquema, faltou sim uma certa clareza. Mas também um dos motivos da revogação foi que muitos se aproveitaram dessa falta de comunicação, criaram toda outra narrativa e usaram ali como, no caso, por trás de todo um amparo ideológico para destituir, para deslegitimar alguma coisa. O que, na verdade, a gente viu posteriormente que não era nada disso. Porque eu nunca utilizei essa IA, então gostaria de saber se quando vocês colocaram a notícia, não identificou de primeira que era um fake news, e como ela agiu ao decorrer das respostas das perguntas. Se ela dava sites, as fontes confiáveis, como ela sustentou essas respostas. Basicamente, a Cloud ela ainda não é tão conhecida, mas ela é uma IA, um chatbot conforme qualquer outra assim que a gente já esteja acostumado no dia a dia. Como DeepSeek, como ChatGPT, ele automaticamente que a gente perguntou sobre a suposta transação do Pix, a gente jogou ali algumas fontes suspeitas para ele logo identificou, já foi muito assertivo, identificou que era uma notícia falsa e explicou justamente as respostas da mesma forma. Ela elaborou as respostas conforme não só a transação do Pix, mas também conforme a todo o que refere-se ao imposto em si, a temática do imposto central, e foi muito assertiva. Ela falou bastante, ela detalhou bastante, o que deixou bastante claro ali a posição dela, que foi uma posição realmente imparcial. Se há imparcialidade, eu acredito que ela foi imparcial, porque ela falou que era falso, que de fato era falso, e a gente sabe que era falso. Algo que agradou muito na IA também foi quando a gente jogou essa informação falsa na IA para saber se era falso ou não. A própria IA forneceu para a gente alguns sites de notícias verdadeiras. Alguns sites não tão conhecidos, mas outros já mais conhecidos. Algo que não foi muito bom na Cloud é esse fato dela jogar alguns sites que não foram muito conhecidos. Já em relação aos outros chat IA, no caso do ChatGPT, e já te jogam alguns sites mais conhecidos com as informações reais.